Caros irmãos e irmãs, que nos traz alegria desta hora estarmos em comunhão, rezando a palavra de Deus em nossa vida. Caro amigo, companheiro na missão aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, Diácono Felipe, em preparação à sua ordenação, passo a passo, enfrentando conosco já as dificuldades tantas e complexas da missão no tempo de hoje, mas sendo fortalecido por essa experiência da cruz do Calvário, a seguir em frente com o olhar fixo no Cristo, como todos nós devemos também fazer. Principalmente em meio às tantas e tantas dificuldades, desafios que vão surgindo a cada dia em nossa vida, em nossa sociedade. Quando aqui nos reunimos, escutando a palavra santa de Deus, do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 1 a 6. A palavra que hoje nós estamos refletindo vai dizendo para nós do envio dos 12 para reunir o povo e saciá-lo no deserto. Saciá-lo, o povo de Deus, a partir da palavra que temos tanta sede e necessidade. Palavra esta que orienta, como sempre digo, palavra que instrui, e não é fácil esse trabalho de escuta da palavra. Por isso nós às vezes perdemos o rumo, o norte, a direção. E lá na frente vamos ver o estrago, as consequências por não termos dado conta de silenciar e escutar esta palavra e caminhar. Mas nunca é tarde, por isso a palavra é proclamada todos os dias, justamente para a gente ir reaprendendo, reconstruir, como também a força bonita da solidariedade que transforma. É muito impressionante o ministério de Jesus. Parece estar vivendo no nosso meio e no nosso tempo. O que realmente está por causa da palavra e da Eucaristia e da presença dele em nosso meio. Palavra hoje que tanto necessitamos para ordenar os nossos passos. Solidariedade esta que precisamos aprender para ajudar a tantos que estão necessitados do pão como alimento. De uma solidariedade que ajuda a colocar o outro de pé. Depois, o Evangelho permite-nos olhar à luz da primeira leitura, curvar-se diante de Deus, o Deus da criação e da libertação. E quando não fazemos esse exercício de curvar-se diante do Deus da criação, nós estragamos o jardim. Jardim que é o nosso planeta, principalmente a nossa casa comum que está no Brasil, de um país tão belo, produtivo, mas vivendo também consequências terríveis das queimadas, das tantas injustiças, de passos que precisam ser
acertados. E às vezes é só com o erro que nós vamos ver a necessidade de mudarmos mentalidade. O nosso jeito de conduzir e curvar-se diante desse Deus que está na obra criada, a natureza, o meio ambiente. Como também deste Deus que é força de libertação, que indo a Ele, nós ficamos mais leves. Vamos dando conta de lidar com muitas situações, porque Ele nos dá a paciência, Ele nos revigora. É um Pai que nos toma pela mão e nos conduz. Escutar o Filho amado foi o pedido que sempre, e principalmente no dia do batizado, lemos esta passagem. Ele é meu Filho amado, escutai-o. Porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento. Acolher a palavra e esforçar para colocá-la em prática. E quando nós acolhemos esta palavra, e mesmo com nossas tantas e tantas fragilidades, porque somos humanos demais, mas nos esforçamos para colocar em prática, transfiguramos em bondade, transfiguramos para o outro uma força de superação, transfiguramos para o outro em pequenos gestos que transforma. É um esforço, um exercício diário da escuta da palavra, de tentar mudar algo dentro de nós, justamente para a gente transfigurar. Mostrar o outro lado da vida, de possibilidades, que não vai adiantar o desespero, não vai adiantar a tormenta. A vida continua, de uma forma ou de outra vai continuando. E vamos reaprendendo muitas coisas, a valorizar muitas coisas. Por isso a vida, por si só, é uma reza. Uma reza. Quando aqui ouvimos este evangelho da ação missionária, fala do serviço, o que nós temos proclamado, principalmente na nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, palavras tão belas, tão profundas. Casa do pão. Como nós estamos precisando ser casa do pão. Porque pão tem gosto de Deus. Pão tem gosto e dá sabor à mesa. Com quem nós convivemos, estamos precisando ser casa do pão, dar gosto, desmascarar assim raivas, ódios, tensões tantas. Porque quando a gente está degustando algo bom, a gente ajuda o outro também. Sermos casa da palavra, como estamos agora, sentados em torno da mesa da palavra, ou mesmo trabalhando no dia a dia, a dona de casa, você que está aí do outro lado, você idoso, você enfermo, você está rezando nesta hora a casa da palavra. Palavra que toca o coração, palavra que anima, palavra que vai tirando os nossos sufocos, vai eliminando muita coisa ruim, para a gente seguir o caminho. E seguir esse caminho para chegarmos a ser casa do amor caridade. Esse transforma. Andamos angustiados, andamos atormentados, e quando isto acontece, faz mal para mim mesmo, faz mal para o outro meu irmão, faz um mal enorme na família, faz um mal enorme na comunidade de fé, e aí vai desencadeando tragédias, vai desencaminhando um mal-estar. Precisamos transformar essa nossa casa
em amor, caridade, para que as coisas dê certo. Esta é a casa da missão. Árdua, difícil, em um mundo, sociedade, que esquecemos de Deus. Quando Deus não é a centralidade, aí vem os sufocos. Qualquer coisinha a gente explode, estoura, gera mal-estar. Através do ministério dos 12, a igreja está a caminho. Palavra esta que particularmente gosto muito, caminho. E o caminho não é fácil. Como o caminho que temos para chegar ao santuário, em meio à natureza, que nós perdemos muito tempo em contemplar. Esse caminho tem muitas curvas, tem atalhos, tem desafios, como agora estamos aí vivendo outros desafios da massa rochosa que precisa ser cuidada. Uma parte foi cuidada e de repente outra se coloca em risco, em perigo. Aí temos que cuidar. Tudo isto está no caminho. De muitas pedras, de muitos empecilhos, de muito bate-boca, quebra-cabeça. Por isso não podemos desesperar. Olhar através desses sinais como pedras que encontramos no caminho para a gente cuidar daqui para frente melhor das coisas. Não fazermos de qualquer jeito. Para termos o nosso foco, o nosso olhar primeiro em Cristo. Para justamente termos força para atacar muitos problemas, muitas demandas e continuar cuidando da casa comum. É o nosso caminho. Ainda é bonito. Contudo, tem coisas belas. Temos oportunidades. Requer de nós essa escuta à palavra, que alarga coração, põe pessoas no nosso caminho. Às vezes estamos tristes, abatidos, de repente chega uma pessoa, chega alguém e nos alegra. Às vezes basta uma visita de 5 minutos para o outro conversar um pouquinho, para o outro chorar um pouquinho, para falar da vida, e ali vai suavizando. Um dia vai um, o dia vai outro. Esse é o caminho da missão. A gente vai costurando até fazermos uma colcha bonita. Pode ser de retalhos, como quem gosta das coisas da roça, uma colcha de retalho é bonita. Vai sendo costurado pedacinho por pedacinho, depois fica bonito, para dizer do colorido dos dons, do colorido dos talentos. Cada um é diferente, mas se somar forças, nós avançamos. Fica uma colcha bonita, uma colcha bela. Tudo isso é fruto da missão. Mas tem que ter meta, tem que ter horizontes. Este caminho justamente que nos leva a Jerusalém. Um caminho que vai falar de um mistério profundo, um mistério que foi pautado pela dor, um mistério que foi pautado pelo sofrimento, passou pelo crivo da morte e transfigurou-se na ressurreição. É o caminho da cruz. Um caminho bonito. Dor, sofrimento, entrega e ressurreição. Até porque a cruz tem um sentido profundo. Nos lembra que devemos buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, porque sem Deus nós ficamos perdidos no vazio. E ao mesmo tempo, pelos braços da cruz, nós lembramos da força bela da solidariedade, que em Cristo Jesus somos irmãos, uma só família.
nessa travessia e nesta missão, as orientações que Jesus traz aos seus discípulos, aos 12. Que o foco esteja na pregação. Na pregação. O anúncio da palavra, que é anunciar Ele mesmo, Jesus, pois Ele é a palavra viva. Que o foco esteja nele, a pregação, que se traduz falar de amor, falar de perdão, de ternura, de coisas boas, falar do reino e o querer do Pai, não o nosso querer, do nosso jeito, o querer do Pai, que só vamos entender lá na frente. Por isso, fica aqui para nós, diante dos sofrimentos tanto, quantas vezes nós queremos que uma pessoa fique eternamente do nosso lado, quando já não está aguentando mais o tanto de sofrimento. E às vezes nós trazemos essa demanda para conosco, eu quero fulano, que ela fique aqui, e a pessoa às vezes está sofrendo. Ela está precisando apenas encontrar naquele coração um coração que leva à libertação para poder fazer a passagem em paz, tranquila, sem maiores sofrimentos, sem agonizar. Não é fácil, mas a gente precisa entender o querer do Pai. Depois das orientações de Jesus, Ele vai pedir aos 12, despojamento, temos que estar livre. Uma pessoa carregada de bens, pode ter os bens, não estou aqui criticando quem tem seus bens, trabalhou para ter uma vida digna, saudável, luta para ter aquele bem material, para ter a sua casa, estar em harmonia. Não é isto, é não ser apegado. Porque quem é apegado não tem essa liberdade de transitar, de viver, fica sempre com medo. Despojamento do poder. O poder é o serviço. O poder é o bem que eu posso fazer. Despojamento da autossuficiência. Tudo isso nos pesam, traz um desconforto. Por isso, o despojamento, palavra profunda, bela. Estar despojado, a gente vive, a gente dá passo, até na dor a gente consegue, com esse despojamento, através de outras pessoas que vão vivendo também o despojamento, a gente encontra ainda força para sorrir. A gente encontra uma luz no fim do túnel, que não é o trem que está vindo, é a palavra que vai clareando, é uma pessoa que vai chegando, tudo isso por causa de um despojamento, a gente estar livre. E quando aqui rezamos e lembrando o Padre São Pio, de Peltricina, tão falado no nosso tempo, na nossa história, lembrando a Ordem dos Capuchinhos, que através deles uma canção belíssima que sempre cantamos aqui no santuário, que fica a nossa gratidão. Isso é somar coisas bonitas para levar para o nosso povo. Muitos se alegram e às vezes nós vamos tendo tesouros que vão ficando escondidos por causa das nossas amarras. Por isso agradecemos os capuchinhos sempre por esta canção tão bela, que possa surgir para eles vocações, nesse espírito franciscano, que encanta, que fala de perdão, que ama a natureza, nos ensinando também coisas novas. Estamos no mesmo barco, a barca de Jesus, para a missão. São Pio, marcado pelos problemas de saúde, reza a história, um problema grave no pulmão e que ia ter brevidade da vida, porém viveu
81 anos. Foi um grande confessor. Ao escutar as dores, os lamentos, indicar caminhos, orientar, viveu a mística da oração e da Eucaristia, pilares que nos sustentam, palavra, Eucaristia, oração, nos sustentam. Por isso que tem muita gente dando conta de superar, porque a vida é pautada pela oração. Não só uma oração de cumprimento de preceitos, porque essa até não fica, mas a oração da vida, de encarar a vida, de viver. Depois, um grande devoto de Nossa Senhora, que vai dizer lá no fim da vida, é o caminho mais certo para o céu, passar por Maria. Como aqui temos esta imagem tão bela, passamos por Maria, a mãe da piedade, para chegar a seu Filho, o Cristo, o foco, aquele que nos orienta, aquele que fala da vida. E São Pio, o Padre Pio, vai dizer para nós do caminho da santidade. O caminho da santidade nós aprendemos caminhando. O caminho da santidade é a nobreza do amor. Que Deus nos sustente nesta caminhada. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha querida irmã, que agora acompanham-nos e rezam conosco. Seja Deus a nossa força, seja a palavra que aqui refletimos um bálsamo, um alento para o nosso dia de hoje, amanhã um outro dia. Que a palavra hoje nos fortaleça nesse caminho, abrindo para nós horizontes e horizontes de compreensão de tantas coisas que precisam ainda ser ajeitadas nesta travessia até o dia de nos encontrarmos na casa paterna. Amém. Elevemos a Deus, pela intercessão da Mãe Piedade, nossos pedidos, as nossas súplicas.